A austeridade do falar consiste em falar veraz e beneficamente e evitar a linguagem que ofende. A pessoa deve também recitar os Vedas regularmente. Anudoega karam vakyam satyam priyahitam chaja swadhyaya abhyasanam chaiva. Tá, errei, vou tentar de novo. Swadhyaya abhyasanam chaiva brahmayantapa uchate. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 17, verso 15. Uma pessoa não deve falar de uma maneira que agite a mente dos outros. É claro que quando um professor fala, ele pode falar a verdade para a instrução de seus estudantes. Porém, tal professor não deve falar para outras pessoas que não sejam seus estudantes, se dessa maneira agitar as suas mentes. Esta é a penitência relativa à fala. Além disso, não se deve falar contrassenso. Quando uma pessoa fala em círculos espirituais, suas afirmações devem ser apoiadas pelas Escrituras. E não, eu penso que deve ser desse jeito, eu acho que é desse jeito. Eu tenho dúvidas se isso é assim mesmo. Como que é que os advogados falam agora, Bímola? As pessoas falam para não ser pegas. Na minha opinião, isso não foi assim, isso não foi assado. Na minha opinião. Mas aqui a gente está vendo que esses achismos, essas dúvidas, essas especulações não são aprovadas por Guru, Shastra e Sadhu, ou seja, pelos mestres espirituais, pelas pessoas santas e pelas escrituras autorizadas. Porque quando uma pessoa fala em círculos espirituais, suas afirmações devem ser apoiadas pelas escrituras e não pelas opiniões alheias, pelos achismos, pelas opiniões. Por outro lado também, Bímola, certo é o que Deus acha certo e errado é o que Deus acha errado. E é assim que a banda toca, né? O que Deus acha certo é isso, se apoiar, tudo que for falado deve ser apoiado pelas escrituras autorizadas. A pessoa deve citar imediatamente um verso da autoridade escritural para fundamentar o que está dizendo. Ao mesmo tempo, tais palavras devem ser muito agradáveis para o ouvido. Através de tais discussões, a pessoa pode obter o mais elevado benefício e elevar a sociedade humana. A verdade deve ser dita para o benefício de todos. Qual verdade? A verdade dos mestres espirituais, das pessoas santas e das escrituras autorizadas. A verdade verdadeira, e não verdades relativas. Há um estoque ilimitado de literatura védica, e esta literatura deve ser estudada. Isto se chama penitência da fala. Tá vendo, Bima? Infelizmente a gente só consegue ler, né? Mas é melhor um tio cego que nenhum tio, né? Tá, lê mais um verso. E serenidade, simplicidade, gravidade, autocontrole e pureza de pensamento são as austeridades da mente. Fazer a mente austera é desapegá-la da gratificação dos sentidos.
ela deve ser treinada para que possa estar sempre pensando em fazer o bem para os outros. Por isso que os devotos dedicam suas vidas, a iluminar os outros, a sair nas ruas do mundo e distribuir os livros autorizados da cultura védica para iluminar as pessoas, porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas. O melhor treinamento para a mente é a gravidade de pensamento. Uma pessoa não deve se desviar da consciência de Deus, Krishna, e deve sempre evitar a gratificação dos sentidos. Está vendo, Bima? Não se desviar da consciência de Deus, Krishna. Purificar a natureza própria é tornar-se consciente de Deus, Krishna. Só se pode obter a satisfação da mente, afastando-a dos pensamentos de gozo dos sentidos. É máxima em cima de máxima, está vendo? Quantas pessoas, materialmente falando, conseguiram vencer na vida? Mas faz um teste, vê se essas pessoas estão satisfeitas. Claro que não estão, porque só se pode obter a satisfação da mente, afastando-a dos pensamentos de gozo dos sentidos. Quanto mais pensamos em gozo dos sentidos, mais insatisfeita fica a mente. Essa casa é muito boa, mas eu preciso reformar ela. Aí reforma a casa. Normalmente acontece isso, Agora, principalmente nessa época, Bima? Vai chegando o Natal, essa festa de morte é uma festa, entre aspas, de família, e aí ele quer se exibir para os familiares, e aí começam a reformar a casa, reforma a casa, depois que acabou de reformar a casa, não ficou do jeito que ele queria, do jeito que ela queria, aí vai reformar de novo, ou então vai trocar de casa, nunca está satisfeita. Por quê? Porque não afastou a mente dos pensamentos de gozo dos sentidos. Quanto mais pensamos em gozo dos sentidos, mais insatisfeita fica a mente. É verdade, Bima, trocar de carro, trocar de celular. Quanto mais pensa nessas coisas, mais insatisfeita a pessoa fica. E os pobres, eles acham que se tiver dinheiro, se conseguir prosperidade, vão viver satisfeitos, vão ficar felizes, vão ficar em paz. Não vão. A resposta é essa, não vão. Porque quanto mais pensamos em gozo dos sentidos, mais insatisfeita fica a mente. Na presente era, ocupamos a mente desnecessariamente de tantas maneiras diferentes para a gratificação dos sentidos, e assim não há possibilidade de satisfazer a mente. O melhor caminho é dirigir a mente para a literatura védica, que é cheia de histórias que satisfazem, como os Puranas e o Mahabharata. A pessoa deve aproveitar-se deste conhecimento e, desse modo, purificar-se. A mente deve estar desprovida de duplicidade e a pessoa deve pensar no bem-estar de todos. Como Bhaktivinoda falou, quer ser feliz? Faça a felicidade dos outros. E só tem uma maneira de fazer a felicidade dos outros, que é dar Deus ao próximo, porque Krishna é a fonte da felicidade. Então, a fonte da felicidade é Deus, Krishna. Se a pessoa não tem Krishna, ela não tem felicidade, porque Krishna é o dono da felicidade. E ele dá felicidade para quem satisfaz ele. Fale mais, fala menos, senão não vai dar tempo, tá bom? O tempo e a maré não esperam por ninguém. Krishna, demorou, hein? Fazia tempo, fazia uns dias que você não falava isso, hein?
Silêncio significa que a pessoa está sempre pensando na autorrealização. Neste sentido, a pessoa em consciência de Deus, Krishna, observa o silêncio perfeito. Controle da mente significa desapegar a mente do gozo dos sentidos. A pessoa deve ser honesta em seu comportamento e, de tal modo, purificar a sua existência. Todas estas qualidades juntas constituem a austeridade das atividades mentais. E agora vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Então vamos lá, cadê? Calma, nunca está aberto o livro no lugar certo, na hora certa. Ao explicar o primeiro aforismo, mais 9. Mais 9. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui. Ao explicar o primeiro aforismo do Vedanta Sutra, Shankara, sem muito escrúpulo, tentou explicar que Brahman, ou a Suprema Verdade Absoluta, Krishna, é impessoal. Deus não é uma pessoa. Estava falando com um ouvinte esses dias aí, né? Os inimigos de Deus querem falar que Deus está morto, ou então que Deus é uma luz, que Deus é a natureza, que Deus é a energia, tudo, menos uma pessoa. Eles querem negar Deus de tudo quanto é jeito, né? Deus é uma energia, Deus é a natureza, Deus é o sol, Deus é a energia, que eu já falei, né? Então, Deus é tudo, menos uma pessoa. É isso que eles querem dizer, no caso Shiva aqui, né? Shankara e Shiva são a mesma pessoa, dois nomes diferentes da mesma pessoa. Tá, alemães fala menos. Ao explicar o primeiro aforismo do Vedanta Sutra, Shankara, sem muito escrúpulo, tentou explicar que Brahman, ou a Suprema Verdade Absoluta Krishna, é impessoal. Ele também tentou astutamente alterar a doutrina do subproduto para a doutrina da mudança. Para a Suprema Verdade Absoluta não há mudança. Acontece simplesmente que de seus inconcebíveis poderes de ação resulta um subproduto. Em outras palavras, uma verdade relativa é produzida da verdade suprema. Quando a madeira tosca se faz uma cadeira, afirma-se que foi gerado um subproduto. A Suprema Verdade Absoluta Brahman é imutável e ao encontrarmos um subproduto, a entidade viva ou esta manifestação cósmica, deduzimos que ele é uma transformação ou um subproduto do Supremo. É como o leite sendo transformado em iogurte. Deste modo, eu era famoso por fazer esse suco de leite com limão, Bímola. Tá, já parei de falar. Eu aprendi com os devotos, né, como fazer suco. Não é suco de leite com limão. Nossa, Vishnu, é uma delícia. Tá, já parei de falar. Deste modo, se estudar, errei, tá vendo? Eu estou pensando em Krishna Prasada, que saudades que deu agora de Jagannatha, Bímola. Nossa, que saudades que eu estou de Jagannatha. Que é a deidade? A lanchonete lá de Nova Gokula, Bímola. Tá, já vou tentar tirar essas coisas do pensamento, essas delícias transcendentais. É como o leite sendo transformado em iogurte. Deste modo, se estudarmos as entidades vivas
desta manifestação cósmica ficará evidente que elas não são distintas da verdade absoluta original, Krishna. Porém, entendemos pelos textos védicos que a verdade absoluta, Krishna, possui variadas energias e que as entidades vivas e a manifestação cósmica são apenas uma demonstração de suas energias. As energias não são separadas do energético. Portanto, a entidade viva e a manifestação cósmica são verdades inseparáveis, partes da verdade absoluta. Qualquer pessoa sensata deve aceitar esta conclusão referente à verdade absoluta e à verdade relativa. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né? A energia e o energético. Então, Krishna está mantendo tudo e todos. Não existe nada separado de Deus, Krishna. Como tudo que a gente usa, né? A gente usa a energia para esfriar, para aquecer, para gerar som, para gerar imagem. A gente usa a energia para tudo. Então, tudo que a gente usa está conectado na tomada, que está conectado lá na usina. E se a usina parar, tudo para, né? Quando acaba a força, tudo para. Então, da mesma forma, Krishna está mantendo tudo e todos, como a usina está mantendo tudo funcionando. Então, não existe nada separado de Deus, Krishna. É a filosofia do Senhor Chaitanya, né? Se a pessoa não entender a filosofia do Senhor Chaitanya, ela não vai entender nada. Não vai entender nada. Muito menos Deus, seus mundos, suas leis, suas energias. A filosofia do Senhor Krishna Chaitanya é assim, que Deus é ao mesmo tempo igual a tudo e diferente de tudo. A Suprema Verdade Absoluta Krishna tem a sua potência inconcebível, a partir da qual este cosmos se transformou, se manifestou, desculpem, não estava pensando aqui mesmo. A energia e o energético. O energético é Deus, Krishna, e a energia sai dele, é produção dele. Como a usina produz energia. Tá, já parei de falar. Eu não vou falar mais. A Suprema Verdade Absoluta Krishna tem a sua potência inconcebível, a partir da qual este cosmos se manifestou. Em outras palavras, a Suprema Verdade Absoluta Krishna é o ingrediente e a entidade viva e a manifestação cósmica são os subprodutos. O Taittiriya Upanishad afirma-se claramente que a verdade absoluta é o reservatório original de todos os ingredientes. E este mundo material e as entidades vivas são produzidos daqueles ingredientes. Está vendo? Pessoas sem inteligência que não podem entender esta doutrina dos subprodutos não conseguem compreender como a manifestação cósmica. Ixi. Já parei. Agora aqui em embalar. Pessoa, Ctrl D. Pessoas sem tem que pôr acento? Gência. Eu tenho esperança que você fale um dia não. É só pra gente achar, Bima. Tá, tem que pôr acento. Já pus acento. Pessoas sem inteligência. Tem que pôr vírgula também. Tá, já parei, já dá pra achar. Tá bom demais, já dá pra achar. Menos. Depois você conta. Mas você que não quer parar de ler esse livro, os ensinamentos do Senhor Chaitanya,
Ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita, no caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya. A única opção é ler na tela. Então, se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui, já apareceu o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o link da coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás, o doutorado da ciência do amor a Deus, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo e a opção de bolso, o pocket. Compre os três, encomenda os três. O de luxo fica com você. O de bolso fica com você, leva na bolsa, no bolso, e o econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo, porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas. E o oitavo link é os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Encomenda também um ou dois aí, chegam rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então... Agenda, tá, agenda. Peraí, deixa eu tomar água. Tá, já agenda, F5, nunca está atualizada essa agenda. Pronto, F5. Apareceu aqui o convite, Bímola. Ainda dá tempo, dependendo da cidade e o estado onde você está, ainda dá tempo para você cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna. Você é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Não vai dar tempo para você nesse final de semana? Então já se programe para o próximo final de semana. Combinado? Então está combinado. Então, o que tem? Tem aniversário nessa segunda-feira, dia 17. Tá, ali o jeito tá aqui. Tá bom, 17 de novembro, segunda, Charanga Thakur, devoto tão poderoso que recebeu favores diretos de Deus, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. Você pode ler a biografia ou baixar a biografia na primeira linha do nosso site LHK. Tá lá. Tá lá a biografia por ordem alfabética. Você encontra lá. Saranga Thakur, na letra S. É uma bagunça organizada, né, Bimala? Tá bom. Então é só isso, né? O que? Tem passatempo? Adoro passatempo. Então todo tipo de passatempo de Krishna e os devotos de Krishna.
Passatempo é comigo mesmo. Adoro passatempo. Espera aí, calma, onde está, hein? Aí está no WhatsApp. Prabhu Ekachakra que mandou. Tá bom, sim senhora, tá aqui, ó. Passatempo. Ler mais. Espera aí, deixa eu aumentar a letra. Nossa, fica me apressando aí. Espera aí, deixa eu ver a foto. Nossa, Bímola, para de me apressar. Deixa eu ver aqui. Aqui, o devoto rindo de orelha a orelha com um cidadão rindo de orelha a orelha também com 3 livros na mão. Aqui, está com o Bhagavad Gita na mão, o livro Ayurveda e o livro A Fórmula da Paz. Tem George Harrison na capa. Rindo de orelha a orelha, para variar, não encontrou o devoto. Peraí, tem outra foto aqui. Peraí, Bimala, aqui o devoto está fotografando outro devoto, alguém está fotografando eles. Peraí, parece que eu conheço esse rapaz que está rindo de orelha a orelha também, junto com o devoto. Aí lá na COP 30, Bimala. Esse rapaz aparece quase todo dia na televisão, hein? Acho que é governador, né? Não sei, peraí. Tá, ler mais e fala menos. Tá bom, sim senhora, então vamos ler mais e fala menos. Distribuição de livros de norte a sul. Distribuição de livros na COP 30. A parceria dos distribuidores de livros do sul com os líderes da ISKCON do norte. Sua Graça Harishwara Prabhu e Sua Graça Sridhara Prabhu está criando a oportunidade para que muitas pessoas conheçam e aproximem-se da consciência de Deus, Krishna, em Belém. Na foto 1, Pedro Gomes, o prefeito do município de José de Freitas, no Piauí, encantou-se com Rasanarva Gauranga Prabhu e os livros da BBT, prestigiando a distribuição de livros com a aquisição de alguns exemplares. Na foto 2, temos o governador, tá vendo, Bill? Eu achei que era. Eu não conheço, né? Na foto 2, temos o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, apreciando também o trabalho da ISKCON e recebendo a sua cópia do Bhagavad Gita, como ele é, das mãos de Manohara Satiputra Prabhu. Srila Prabhupada diz que a distribuição de livros não deve ser negligenciada. Se as coisas se deterioram, isto é outro assunto, mas não é culpa da distribuição de livros. Carta a Arupanuga. Todas as glórias aos seguidores fiéis de Prabhupada, todas as glórias a Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Nos prestigie no Instagram e no Facebook, instagram.com/Sankirtana_Su_Yatra com Y, facebook.com/Sankirtana Suyatra direto com Y. Se não achar o link, se não conseguir o link, que é, Bimo? Tem que postar, vou postar já. Postar já que depois esquece, depois não lembra. Aí você fala que eu não te lembrei, não postou. Peraí, deixa eu já postar aqui na nossa lista no WhatsApp. Todos estão convidados a entrar na nossa lista do WhatsApp e receber essas postagens que a gente posta todos os dias. 2, 3 postagens, não entope o seu celular e além disso apaga automaticamente, daí uma semana apaga tudo. Tá bom? Então, é uma lista, tá? É uma lista, tem mais de 100 pessoas já, graças a Krishna.
E a gente manda para essa lista todo dia o programa da rádio. Você pode ouvir a rádio no seu WhatsApp a hora que você quiser. E presta atenção que eu estou prestando atenção e estou fazendo, Bímola. E os passatempos, o que tem de interessante, né? O que acontece de mais interessante, a gente coloca nessa lista do WhatsApp e no Telegram. Tá bom? Então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye Shrivatam swakata Krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohya badrani vidnoti suhri satam Nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo A História de Pingala. É o que vamos ver com a tradução e significado, os dados. Por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Não, estava pensando aqui, Bimala. Autorrealização é silêncio, por isso que eu fiquei em silêncio. Estava pensando na autorrealização. E tem gente que fala contra ainda, né? A distribuição de livros. Não param de nascer almas condicionadas. Por isso os devotos não podem parar de distribuir livros para iluminar essas almas condicionadas. Ou você já esqueceu como chegou na consciência de Deus, Krishna? Tá, lê mais e fala menos. Omagyanatimirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshurumilitanjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kantanamostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Calma, deixa eu centralizar a letra aqui.
Paramos na página 612 L6, está aqui. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur declara que enquanto a inteligência estiver coberta pela matéria, a pessoa não poderá compreender o prazer da consciência de Deus, Krishna. Para tentar desfrutar sem Krishna, a entidade viva deixa a morada do Senhor Supremo, chamada Vrajabhumi, e desce ao mundo material, onde logo perde o controle dos sentidos. Ela se torna vítima sobretudo da língua, do estômago e dos órgãos genitais, que exercem pressão intolerável sobre a alma condicionada. Esses desejos cedem, porém, quando a pessoa restabelece a sua bem-aventurada relação com o Senhor Krishna, que é, de fato, o reservatório de todo o prazer. Todo o prazer vem de Deus. E se você se conecta em Deus, você se conecta na fonte do prazer. Todo o prazer está lá com Ele. Ele é o dono de todo o prazer. E vai dar prazer para quem satisfaz Ele, né, Bimala? Você vive para dar prazer a Deus e Deus dá prazer para você. É assim que a banda toca. Quem se apega ao gosto da consciência de Deus, Krishna, automaticamente segue todas as regras e regulações da vida religiosa devido à atração espontânea por Vishuddha Sattva, o modo da bondade pura. Sem tal atração espontânea, fica-se de certo confuso com as investidas dos sentidos materiais. Mesmo a fase inicial do serviço prático e amoroso a Deus, chamada Sadhana Bhakti, prática reguladora, é tão poderosa que leva a pessoa à plataforma de Anartha Nivriti, onde ela se livra de indesejáveis hábitos pecaminosos e recebe alívio da pressão da língua, do estômago e dos órgãos genitais. Desse modo, ela se livra do cativeiro dos vícios materiais e não pode mais ser enganada pelas tentações da energia material. Como se diz, nem tudo que reluz é ouro. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur recomenda que ponderemos sobre a seguinte canção escrita por seu pai, Srila Bhaktivinoda Thakur. Nossa, é a música que eu mais gosto, viu? Porque é a música que os devotos cantam antes de comer os alimentos que já foram oferecidos a Deus no altar. Sharira Vijajao Jodendiya Tahekao Jivepele Vishaya Sagore Taramajivayati Lobamoi Sudurmati Takejeta Katina Sansare Krishna Baradoyamo Korivare Jiva Joy Sua praçada de Lobai Sua praçada de Lobai Seyanamrita Pau Radha Krishna Gonadagal Premedako Chaitanya Nitai Jainimai Janitai Bhagava Prasada Ki Jai. Nossa, a música é linda demais, não esqueça. Deixa eu cantar de novo. Não, eu errei ali porque os devotos brincam, né? Quando tem algum problema viajeiro assim, né? Tem muita correria. Sua praçada que não sai. Essa praçada que não sai. Tá, já parei. Essa música é linda demais. É só alegria, Bimala. E alegria transcendental. Tá, já parei. Nossa, não pode falar nada, hein? E essa praçada que não sai. Ó Senhor Krishna, este corpo material é a personificação da ignorância. E os sentidos são uma rede de caminhos. Aí a tradução, né? A explicação do que eu tentei cantar agora. Ó Senhor Krishna, este corpo material é a personificação da ignorância.
e os sentidos são uma rede de caminhos que conduzem à morte. De alguma forma caímos neste oceano de gozo dos sentidos, e de todos os sentidos a língua é o mais voraz e incontrolável. É muito difícil controlar a língua neste mundo, mas tu, querido Krishna, és muito bondoso conosco e nos deste tão saborosa prasadam só para controlarmos a língua. Agora tomemos esta Krishna prasadam para nossa plena satisfação e glorifiquemos as suas onipotências Shri Shri Radha Krishna e com amor peçamos a ajuda do Senhor Chaitanya e do Senhor Nityananda. É a tradução, Bimala, é a tradução dessa música que eu tentei cantar, né? Krishna Prasada em português é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é esse alimento transcendental que quem come vai se transcendentalizando e vai limpando a mente e o coração. Tá, vamos ler mais e falar menos. Nossa, não pode nem desfrutar da consciência de Deus, Krishna, Bima. Ó filho de reis, outrora, na cidade de Videha, morava uma prostituta chamada Pingala. Agora, por favor, ouve o que aprendi daquela senhora. Certa vez, aquela prostituta, com o desejo de levar um amante para sua casa, ficou à noite postada à porta mostrando a sua bela forma. Ó melhor dentre os homens, essa, não é essa. Tá, vou ler de novo. É quando a gente erra, a gente volta. Ó melhor dentre os homens, essa prostituta estava muito ansiosa para ganhar dinheiro, e enquanto ficava de pé à noite na rua, examinava todos os homens que passavam pensando, este na certa tem dinheiro, sei que pode pagar o preço e tenho certeza de que apreciará muito a minha companhia. Assim ela pensava acerca de todos os homens na rua. Enquanto a prostituta Pingala permanecia à porta, muitos homens vieram e se foram, passando junto à sua casa. Seu único meio de vida era a sua casa de prostituição, e por isso ela, cheia de ansiedade, pensava, talvez este que vem vindo agora seja muito rico, ... ele não vai parar, mas tenho certeza de que alguém outro virá. Sem dúvida este homem que vem agora vai querer pagar por meu amor e provavelmente dará muito dinheiro. Desse modo, com esperança vã, ela permaneceu encostada à porta sem poder terminar o seu negócio e ir dormir. Em virtude da ansiedade, ela às vezes caminhava até a rua e às vezes entrava em casa. Assim, aos poucos, chegou a meia-noite. À medida que a noite passava, a prostituta que tanto desejava dinheiro, aos poucos ficou taciturna e seu rosto murchou. Desse modo, cheia de ansiedade por obter dinheiro e muito desapontada, começou a sentir grande desapego de sua situação e a felicidade surgiu em sua mente. Destes versos se conclui, agora que vai explicar, Bima. Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Tá bom. No próximo programa a gente lê o verso de novo, senão não vai entender nada. Página 616, tá bom? Então fica assim. Página 616. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela
ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu os links, é o primeiro link, você clica aí, já aparece o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica nesse link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer? É ler o Néctar da Devoção, Bima. Achei que já tinha acabado o programa. Não, tem o Néctar da Devoção ainda. Nossa, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada, como você fica me pressionando. Eu erro, é por isso que eu erro toda hora, você fica me pressionando toda hora. Tá, no Śrīmad Bhagavatam 10.14.32, declara-se, -3. -3. -1, 2, 3. Tá aqui. Peraí, deixa eu tomar água. É quase engasguei. Que camelo, que não pode nem tomar água, tá louco. Agora vai. No Śrīmad Bhagavatam 10.14.32 declara-se que como são maravilhosos os afortunados residentes de Vrindavana, como Nanda e os outros vaqueiros. A suprema personalidade de Deus, Krishna, o Brahman Supremo, tornou-se realmente seu amigo íntimo. Existe uma declaração similar no Śrīmad Bhagavatam 10.26.13, que quando o Senhor Krishna ergueu a colina de Govardhana, os vaqueiros protegidos pelo Senhor Krishna encheram-se de admiração e foram ter com Nanda Maharaja, ao qual perguntaram: meu querido Nanda Maharaja, como é que estamos tão intensamente apegados a Krishna e Krishna também está tão afetivamente apegado a nós? Isso significa que ele é a super-alma de todos? Todos os residentes de Vrindavana e Dwaraka, a saber, os vaqueiros e os membros da dinastia Jadu, são devotos eternamente perfeitos do Senhor Krishna. Assim como o Senhor Krishna desce a este planeta por sua misericórdia sem causa, a fim de ajudar nos passatempos do Senhor, esses devotos também vêm aqui. Eles não são entidades vivas comuns, nem almas condicionadas. São indivíduos sempre liberados, companheiros da personalidade de Deus, Krishna. Então, assim como o Senhor Krishna se comporta como um homem comum quando desce a este planeta, os membros da dinastia Jadu e os residentes de Vrindavana executam atividades como se fossem homens comuns. Eles, porém, não são homens comuns, mas antes tão liberados quanto o próprio Senhor Krishna. Na seção Uttarakanda do Padma Purana está declarado: assim como o Senhor Amachandra desce juntamente com Lakshmana, uma expansão de Sankarsana, e Bharata, uma expansão de Pradyumna, os membros da dinastia Jadu e os vaqueiros de Vrindavana também descem com o Senhor Krishna para se juntarem aos passatempos transcendentais do Senhor Krishna. Quando o Senhor Supremo regressa à sua morada eterna, os seus companheiros regressam com ele para os seus respectivos lugares.
Como tal, esses devotos de Deus eternamente liberados não estão atados às leis materiais do nascimento e da morte. Como o próprio Senhor Krishna declara no Bhagavad Gita, o seu nascimento, seus feitos e suas atividades são completamente transcendentais. Da mesma forma, o nascimento, os feitos e as atividades dos companheiros do Senhor Krishna também são transcendentais. E assim como é uma ofensa considerar-se Krishna, também é ofensivo considerar Yashoda, Nanda ou qualquer outro companheiro do Senhor. Devemos lembrar sempre que eles são transcendentais, isto é, que eles nunca são almas condicionadas. Krishna falou, né? Eu nunca me manifesto para os todos e sem inteligência, né? Krishna não se manifesta para as pessoas impuras, as pessoas comuns. A pessoa tem que limpar a mente e o coração. Em outras palavras, tem que se tornar devoto puro, tem que se tornar uma alma liberada para conseguir se aproximar de Deus. Pessoas com coração sujo e mente suja nunca vão conseguir se aproximar de Deus. Bimala, com a mente e o coração mais sujo que pau de galinheiro, o máximo que vai ver é um espírito ou um fantasma, essas criaturas das sombras. Descreve-se que Krishna, o inimigo de Kansa, possui 64 qualidades transcendentais. E todas as almas eternamente liberadas que acompanham o Senhor Krishna têm as primeiras 55 qualidades. Sem dúvida alguma, tais devotos se relacionam com a suprema personalidade de Deus em uma das 5 doçuras transcendentais, a saber, neutralidade, servidão, amizade, paternidade e amor conjugal. Estas relações com o Senhor Krishna são eternas, em razão do que os devotos eternamente liberados não têm que se esforçar para alcançar a fase de perfeição através da execução de princípios devocionais reguladores. Eles são eternamente qualificados para servir Deus, Krishna. E agora vamos começar o capítulo 26. Tem mais capítulos? Tem 27. Vamos começar o 26. Estímulos para o amor estático. Alguns elementos... Peraí, deixa eu tomar água. Alguns elementos que propiciam estímulo para o amor estático por Deus, Krishna, são as qualidades transcendentais de Krishna, suas atividades incomuns, suas feições sorridentes, seu vestuário, suas guirlandas, sua flauta, sua corneta feita de chifre de búfalo, os guizos que ele usa nas pernas, seu búzio, suas pegadas, o local onde ele executa os seus passatempos, como Vrindavana, a sua planta favorita Tulasi, o seu devoto e as ocasiões periódicas propícias para se lembrar dele. Uma dessas ocasiões propícias para se lembrar de Deus, Krishna, é o jejum de Ekadashi, que acontece 2 vezes ao mês, no 11º dia da lua, depois da lua, no 4º minguante, e no 11º dia depois da lua, no 4º crescente. Nesse dia de jejum de Ekadashi, todos os devotos jejuam por toda a noite e cantam as glórias do Senhor Krishna continuamente. As qualidades transcendentais de Deus, Krishna, suas atividades incomuns e seu sorriso, é o próximo item. Quanto às qualidades transcendentais de Deus, Krishna, podemos dividi-las em 3 grupos. As qualidades próprias de seu corpo transcendental,
as qualidades próprias de sua fala transcendental e as qualidades próprias de sua mente transcendental. A idade de Deus, Krishna, as características transcendentais de seu corpo, sua beleza e sua suavidade são qualidades próprias de seu corpo. Não há diferença entre Krishna e seu corpo, em consequência do que as características transcendentais próprias de seu corpo são idênticas a Krishna em si. Contudo, como essas qualidades estimulam o amor estático do devoto, elas são analisadas como causas separadas desse amor. Sentir-se atraído pelas qualidades de Deus, Krishna, significa sentir-se atraído pelo próprio Krishna, porque, na verdade, inexiste distinção entre Krishna e suas qualidades. O nome de Krishna também é Krishna. A fama de Krishna também é Krishna. O séquito de Krishna também é Krishna. Krishna e tudo que tem relação com Krishna e que estimule o amor por Krishna é Krishna. Porém, para o bem de nossa compreensão, podemos considerar estes itens separadamente. Krishna é o reservatório de todo o prazer transcendental. Portanto, os ímpetos de amor a Krishna, ainda que aparentemente diferentes, não são de fato distintos de Krishna em si. De acordo com os termos técnicos em sânscrito, qualidades tais como o nome de Krishna, a fama de Krishna e etc. são aceitas não apenas como reservatórios de amor a Krishna, mas também como estímulo para o amor a Krishna. A idade de Krishna é classificada em 3 períodos. O período entre o dia em que ele aparece e o dia em que ele completa 6 anos chama-se Kumara. O período entre o começo dos 6 anos e os 10 anos chama-se Polganda. E o período entre os 10 anos e os 16 anos chama-se Kaishora. Após o começo do 16º ano, Krishna é chamado de Jovana, em português, jovem. Período este que prossegue sem mudanças. Quanto aos passatempos transcendentais de Krishna, a maioria deles é executada durante os períodos Kumara, Polganda e Kaishora. Ele executa... não vai dar tempo. Tá bom. Os mistérios mais secretos, mais elevados de Deus, né? Estão no Néctar da Devoção e também na coleção Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Ctrl D. Quanto aos passatempos, tá bom já, tá, transcendentais, pronto. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link, os links, né? Espera aí. É o sétimo link, 3, 6, é o sétimo link, o Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente.
canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunjabihari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Jamunachira Vanachari, Jamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jagannathapuri Dham Ki Jai,
Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.